E aí, meus queridos, como vão vocês? Animados? Vamos lá, vamos estudar citologia mais uma vez, biologia. E olha, preparando outras aulas para vocês, é tão fantástico entender biologia, tão fantástico entender que a biologia também está interligada com a química, e a gente tem visto isso com a física, com o meio ambiente, com várias outras ciências, que a gente não tem como dizer. Biologia é vida, o estudo da vida, e é isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que eu estou tentando passar para vocês. Eu quero que vocês se animem, e eu quero que vocês vão lá na prova, e ó, que nem as mitocôndrias, energia total, produção de energia, e vamos mandar ver. Então vamos lá, continuando. Onde vêm as mitocôndrias, né? De onde surgiram as mitocôndrias? Já falei isso para vocês. Alguns cientistas acham que elas eram indivíduos isolados, que entraram em contato com as células dos animais, se adaptaram, mudaram um pouquinho suas estruturas e vivem dentro das células dos animais numa relação, vamos dizer assim, simbiótica, porque elas acabam então produzindo a energia que os animais precisam para fazer todas as reações químicas e metabólicas, né? Então, devido à presença de DNA, RNA e ribossomos lá dentro das mitocôndrias, é que se tem essa teoria de que elas eram seres individuais isolados ou independentes, né? Podem fabricar enzimas que realizam a autoduplicação. Então, a mitocôndria tem mais este aspecto, porque o DNA, RNA e o ribossomo podem produzir suas próprias enzimas, e essas enzimas podem levar à duplicação de mitocôndrias. Então, ela é uma organela que pode se duplicar como se ela tivesse vida própria, né? Então, ela tem esta capacidade de se duplicar. Por isso, acredita-se que elas eram indivíduos independentes. Uma mitocôndria surge de uma outra mitocôndria por autoduplicação, tá? Então, eu tenho uma mitocôndria aqui, algum estímulo ela recebe, que ela vai ter, então, uma segunda mitocôndria aqui por autoduplicação. Ela não precisa se fecundar, se acasalar com ninguém para formar um novo descendente. Ela simplesmente se duplica, como se fosse uma partenogênese. Lembram do que era partenogênese? Na verdade, eu estou citando partenogênese aqui somente para vocês lembrarem. Ah, meu Deus, professor, já esqueci tudo. Normal, volta lá, reveja, anota, põe aquela notinha na parede, na frente da tua mesa onde você estuda, e assim a gente memoriza, tá? Quando uma célula eucarionte, que tem núcleo, se divide em duas células filhas, cada nova célula receberá cerca de 50% das mitocôndrias presentes na célula-mãe. Então, nós temos uma célula. Esta célula vai se duplicar, né? Então, antes dela se duplicar, ou esta mitocôndria, né? Volta. Estamos falando da célula. Então, a célula vai se duplicar. Então, a gente já conhece os processos de duplicação de uma célula, que ela dobra o núcleo, né? E dobra a carga genética, e daí ela faz a divisão por meiose, por mitose, né? Então, o que acontece? Ela vai formar duas células filhas, tá? As mitocôndrias, quando está acontecendo o processo de duplicação, de divisão celular, elas recebem o estímulo e vão se duplicar. E aí, 50% de tudo que tem de mitocôndria na célula vai para uma célula filha, 50% vai para outra, tá? Então, nas células filhas em crescimento, ocorre a autoduplicação das mitocôndrias. Elas se duplicam de novo e vão se duplicando de acordo com o quê? De acordo com a função daquela célula. Se é uma célula que precisa de muitas mitocôndrias, ela vai se duplicar até conseguir ter uma matriz energética suficiente para manter suas reações,
né, até originarem o número original, ou até gerarem aquele número da célula-mãe, né? Então elas vão se duplicando. Então aqui nós temos, olha, isso aqui está em espanhol, tá? Nós temos os ribossomos, nós temos o espaço intermembranoso, nós temos o DNA, né, da mitocôndria, nós temos a membrana celular externa lisa, nós temos a membrana interna, mitocondrial interna, com curvaturas, rugosa, não dá para dizer que é rugosa, mas com dobras, né, tá? E aqui dentro delas nós temos então a solução coloide, ou a matriz mitocondrial, né? Membrana externa, membrana interna. Então, condriocinese é a autoduplicação das mitocôndrias. Como chama? Condricionese, tá? Então, é o processo de autoduplicação das mitocôndrias. Então, hipótese endossimbiótica ou simbiogênese, de onde surgiram as mitocôndrias. Por possuírem DNA e ribossomo, parecidos com os das bactérias, e realizarem autoduplicação, alguns autores, cientistas, pesquisadores acreditam ou acreditavam, né, que as mitocôndrias no passado poderiam ter sido bactérias. Não se comprovou nada, pessoal. Então eles acreditam por quê? Por causa das funções que a mitocôndria tem, da capacidade que ela tem de se autoduplicar. Tá? Então as mitocôndrias teriam se associado a outras células por simbiose, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, por simbiose, aquela relação positiva para ambos, essas bactérias se associaram a algumas células, as bactérias deixaram de ter uma ação bacteriológica ou bacteriana, passaram a ser uma organela citoplasmática que produz energia para a célula. Show de bola! A mitocôndria forma energia para a célula está ali protegendo a mitocôndria e fornecendo para ela todos os nutrientes e elementos que ela precisa. Tá? Assim, uma endossimbiose ou uma simbiose interna. Lembra a palavra endo? Significa dentro. Então, endo, dentro, né? Endossimbiótica ou simbiogênese, né? Tá? Então, é dentro da célula que acontece. Então, são de origem materna. No citoplasma dos óvulos encontram-se organelas em grande quantidade, mas a única parte do espermatozoide que sobrevive para participar da fecundação é o núcleo, né? Então, nós falamos que as mitocôndrias estavam no meio do flagelo do espermatozoide. Então, qual é a função da mitocôndria? Mexer aquele flagelo, dá velocidade e poder para aquele espermatozoide chegar antes lá no óvulo e aí, pelo movimento vibrátil do flagelo, perfurar o óvulo, né? E por reações químicas, acaba perfurando o óvulo. A hora que entra o núcleo do espermatozoide, a cabeça do espermatozoide, existe uma quebra daquele flagelo, um corte daquele flagelo, né? E aí, então, só entra o núcleo. Então, a mitocôndria do espermatozoide não entrou para formar o ovo. Então, todas as mitocôndrias que nós temos nas nossas células têm origem materna, certo? Então, aquele dia que vocês estiverem preguiça, cansado, você vai olhar para sua mãe e vai dizer assim: minha mãe, eu estou cansado porque você não me deu mitocôndrias suficientes, então hoje eu não tenho tanta energia, eu preciso de mais energia. Você deveria ter me dado mais mitocôndrias. Tá bom? É só uma brincadeira, hein, pessoal? Não vamos fazer isso, tá? Mas é só para dizer para vocês que a mitocôndria no espermatozoide está no flagelo e não no núcleo. E a hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo, ele corta a cauda, há um alto corte, né, desse flagelo. Então a mitocôndria do espermatozoide, ou seja, do pai, não entra dentro do óvulo, né? Então não vai formar o ovo, não vai formar um novo embrião, não vai formar um novo indivíduo. Então todas as mitocôndrias têm uma origem
materna. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que aquele DNA, que este DNA mitocondrial, ele tem 100% da característica genética da matriz mitocondrial materna. Não tem trocas de genes, de gametas aqui, tá? Então, no citoplasma encontram-se organelas em grandes quantidades, mas a única parte do espermatozoide que sobrevive para participar da fecundação é o núcleo. Então, a gente já viu isso. No núcleo das células não existem mitocôndrias. No núcleo das células não existem mitocôndrias. Não confundam e olha, perceba a diferença. Nas mitocôndrias nós temos DNA, RNA e ribossomos. No núcleo das células nós não temos mitocôndrias, tá? Portanto, no zigoto que será formado encontraremos somente mitocôndrias provenientes da mãe. Acabei de falar isso para vocês, né? Tá? Por quê? Porque se entrou só o núcleo do espermatozoide e o núcleo não tem mitocôndria, então não entrou mitocôndria paterna para dentro da célula do novo embrião e do novo indivíduo e do novo feto e da nova pessoa. Tá? Respiração celular aeróbia. Aeróbia significa com presença de oxigênio. Então é aquela respiração que animais aeróbicos, nós precisamos de oxigênio para fazer nossas reações, diferente de alguns animais que são anaeróbicos, bactérias, alguns outros indivíduos que não precisam de oxigênio para fazer suas reações químicas. Nós, animais, principalmente homens, precisamos de oxigênio, tá? Precisamos de ar para fazer nossas reações, ou respiração celular. Conjunto, né? Conjunto de reações de oxidação. O que é uma oxidação? É uma ligação ao oxigênio que ocorre para quebrar moléculas orgânicas e liberar energia, usada na síntese de ATP, adenosina trifosfato, tá? Então, na presença de oxigênio, o oxigênio se une, se quebra e forma, então, produz, então, energia, né? Na respiração aeróbia, a oxidação de moléculas orgânicas ocorre na presença de um agente oxidante, que é o oxigênio, tá? Então, oxida, quebra, forma, gera, né? Na presença de quem? De oxigênio. Uma molécula de oxigênio entrou ali e quebrou aquela outra molécula, então formou aí, a partir da quebra, uma liberação de energia, né? O ATP é sintetizado a partir de uma molécula de ADP. O adenosina trifosfato é sintetizada a partir de uma molécula de adenosina difosfato mais um fosfato, né? Então, mas o que a gente quer saber aqui e que a gente quer chamar a atenção aqui, que a molécula precursora do ATP é o ADP, né? E nós vamos ver isso com mais calma. Então, a adição de um fósforo ao ADP ocorre na presença de energia proveniente da respiração celular, formando o ATP em reações de fosforilização. Então, quando há uma reação de síntese, precisa se consumir energia para formar aquela síntese. Então, precisa daquela energia que foi liberada para unir as moléculas de ADP com um novo íon, núcleo, elétron de fósforo, um novo componente de fósforo que vai se unir ao ADP e vai gerar a ATP. Na quebra da ligação deste terceiro fosfato, há a liberação. Então agora nós temos o ATP e o ATP não vai ficar ali ad eterno, não vai ficar ali para sempre, ele vai uma hora se decompor, ele vai se degradar, né? Ao ele fazer isso, ele libera toda uma carga de energia. Para quem? Para as atividades celulares. Então, as moléculas geralmente utilizadas na respiração são glicídios, principalmente a glicose, mas nós temos a frutose, nós temos a lactose, nós temos a maltose, tá? A mais comumente utilizada é a glicose, essa é, sim,
a mais, tá? Mas temos a outra, frutose, lactose, maltose, né? Mas a glicose é a mais comum. Na ausência de glicose, as células podem oxidar moléculas de ácidos graxos e aminoácidos. Então, na ausência da molécula de glicose, da onde que a célula ou a mitocôndria vai extrair carbono para formar a energia? A partir de ácidos graxos e aminoácidos. A degradação e a oxidação de moléculas orgânicas na respiração celular ocorre em várias etapas. Então, são várias etapas de uma degradação. Deixa eu limpar aqui para a gente, tá? Pois a energia é intensa e sua liberação em um único momento poderia acarretar-lhe danos. Então, tem que ser etapa por etapa, porque senão a liberação de energia, a gente está falando de uma coisa minúscula, mas que tem um poder energético muito, mas daqueles muito grande, tá? Ok? Então, a sua liberação em uma única etapa, de uma única vez, poderia gerar grandes consequências para as células e para o indivíduo, causando-lhe danos. Nem toda a energia liberada na oxidação da glicose é aproveitada ou absorvida na produção de ATP. Parte é perdida na forma de calor. Então, por isso que nós geramos um calor no nosso organismo, né? Os animais geram calor no organismo deles. Por quê? Porque são partes daquela energia de oxidação, de quebra, que foi, então, liberada pelo organismo, não foi consumida, não foi aproveitada 100%. Os fosfatos consumidos na produção de ATP são provenientes da dieta alimentar. Então, os fosfatos consumidos na produção de ATP, então lembra que é a ADP, adenosina difosfato, mais uma molécula de fosfato, por isso que nós temos que ter uma dieta rica de fósforo, né? Tá? São provenientes da dieta alimentar. Então, olha lá um exemplo. Nós temos aqui uma molécula de adenina, tá? Uma molécula de ribose e uma molécula de fosfato. 3 átomos de fosfato. Então, trifosfato, né? Adenosina trifosfato, né? Então, reação 1, que é da ligação da adenina com a ribose, é a adenosina. Então, forma uma adenosina. 2, é a 1 mais um fosfato, forma monofosfato de adenosina, MAP. A 3, 2 moléculas de fosfato, vai formar difosfato de adenosina. E aí aqui, ligação de alta energia. Olha lá, pessoal, altíssima energia, muita energia. Vai ser uma ligação de uma energia tão intensa, mas tão intensa, que eu vou contar para vocês. Sai de perto, tá? E vai formar, então, o ATP, ou adenosina trifosfato. Então, o que acontece? Se nós temos uma hidrólise, o ATP vai se quebrar, então ele vai gerar uma ADP, é como se ele estivesse voltando aqui, mais um fosfato, esse fosfato que ele perdeu, a ligação que quebrou, mais um mundaréu de energia, gente, muita energia. Tá? Então, esse fosfato ele é inorgânico, e ele é inorgânico por quê? Porque ele não tem carbono na estrutura dele, né? E se fosse síntese, seria o contrário. ADP mais o fosfato mais energia, consome energia para fazer a ligação e gerar, então, um ATP, né? Então, aqui nós temos uma molécula de ATP e aqui nós temos as ligações adenosina, adenina, ribose, que vai dar adenosina, adenosina mais um fosfato, então monofosfato de adenosina, difosfato de adenosina e trifosfato de adenosina, lembrando que nesta segunda ligação há uma demanda muito grande de energia, então essa ligação tem uma alta carga de energia, tá? Etapas da respiração celular aeróbia. Então agora nós vamos ver cada etapa dessa respiração aeróbia. Quando eu faço assim, além da vontade de deitar e de descansar e de ficar tranquilo, eu estou entrando com oxigênio e vai haver todo um processo de respiração aeróbica.
envolve um número muito grande de reações químicas. E aí eu chamo a atenção para vocês do seguinte: se é uma respiração celular aeróbica, lembre, precisa ter oxigênio. Precisa ter oxigênio. Sem oxigênio não vai formar nada. Precisamos de oxigênio, tá? Por isso requer muitas enzimas diferentes para que ocorra o processo. Podem ser desdobradas em 3 etapas. Então, nós temos 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória propriamente dita. Então, nós temos 3 etapas que compõem a respiração celular aeróbica. Aqui eu só estou colocando para vocês um esquema para lembrar que nós temos na glicólise a geração de piruvato. No ciclo de Krebs nós vamos ter a formação de ácido cítrico, tá? E na respiração propriamente dita, ou na cadeia respiratória, nós vamos ter a formação de um outro elemento aqui, que é o ATP, tá bom, pessoal? Tá certo? Perfeito? Glicólise, vamos ver o que é glicólise. Não consome oxigênio, então vamos voltar aqui. Aqui nós não temos oxigênio, nós temos CO2, mas não está sendo consumido. É simplesmente uma reação dos aminoácidos, né, dos lipídios com a glicose, vai formar o glicólise, né, que vai gerar o piruvato, que vai gerar como resíduo CO2. Não existe consumo de oxigênio na glicólise. Ocorre no hialoplasma. Onde que é o hialoplasma? Fora da mitocôndria. Então, ocorre lá dentro da célula, mas não dentro da mitocôndria. Então, a glicólise ocorre fora da mitocôndria. Molécula de glicose é quebrada em uma série de produtos intermediários até formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Então, o que acontece é isso. Então, uma molécula de glicose quebra, né? Qual que é a molécula de glicose? C6H12O6. Ela se quebra em uma série de produtos intermediários até formar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, ocorrendo então liberação de íons de hidrogênio. Então sobram íons de hidrogênio. Esses íons de hidrogênio poderiam ou promovem a acidificação da célula. E se ficar muito ácida a célula, vai causar a morte de todas as organelas. Então, na glicólise, né, para que a célula não morra por acidose, significa excesso de íons de hidrogênio, ácido tem que ter hidrogênio, tá? Ou para que então não aconteça a acidose, existem moléculas aceptoras desses hidrogênios, NAD, né, dos NADs, né, que são os NADs, tá? Que se ligam a 2 desses hidrogênios para neutralizá-los, formando o NADH2, tá? Então, qual a função dos NADs? É fixar, absorver aquele hidrogênio que sobrou da quebra das glicoses e fixá-lo na forma de NADH2 para que o meio não fique muito ácido e não comprometa a sobrevivência de todas as demais organelas. Então, para que ocorra a glicólise, ao longo das reações são consumidos 2 ATPs. Então, são consumidos 2 ATPs no momento da glicólise e ao final das reações são produzidos 4 ATPs. Então, consome 2 ATP, mas gera e disponibiliza para a célula outros 4 ATPs. Balanço final: se consumir 2 e produzir 4, sobram 2 positivos, tá? Gerando então um saldo positivo de 2 ATPs. Glicólise mais NAD, né? Vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico mais 2 moléculas de NADH2, tá? NADH2 ou NAD simplesmente significa nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? Certo? Esta é a denominação desse acrônimo, nicotinamida adenina dinucleotídeo.
Tá? E o ciclo de Krebs? Então, o ciclo de Krebs é um ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né, 3 carboxilas, ocorre na matriz mitocondrial. Então agora já ocorre dentro da matriz, dentro da mitocôndria, né? Forma 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos que vão produzir a glicólise através da descarboxilação. Então 2 ácidos pirúvicos, né, que foram gerados lá na glicólise, produzidos na glicólise, sofrem a descarboxilação, que é a perda das carboxilas, perda de carbonos, tá? Liberando CO2, por isso que forma CO2, porque se liberou carbono, né? Liberou-se as moléculas de carboxilas, né? Formando então um ácido acético. Então, o resultado do ciclo de Krebs é o ácido acético. O resultado da glicólise era quem? O ácido pirúvico ou piruvato. No ciclo de Krebs, o resultado é o ácido acético, para vocês gravarem aqui, tá? O ácido acético reage com a coenzima A. Lembra, eu falei para vocês que dentro das mitocôndrias existem várias enzimas. Então, agora a enzima A reage com o ácido acético e vai formar outra molécula que é a acetilcoenzima A. Então, depois que a gente lê isso tudo, vocês vão poder voltar para esta figura aqui, para esta imagem, e vocês vão ver aqui oxalocetase, citrato, né, CO2, a redução, então ácido acetil-CoA, oxidação gerando então o ácido acetil-CoA, tá? Acetilcoenzima A, certo? Então é isto que o ciclo de Krebs forma. O ciclo de Krebs forma o ácido acético, que em associação ou reação com a coenzima A vai formar acetilcoenzima A, né? Ciclo de Krebs. Já no ciclo de Krebs, outra questão que vocês têm que memorizar, que na glicólise quem entrava era o NAD, né? Que era nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Agora nós temos a flavina, adenina, dinucleotídeo. Então nós precisamos memorizar isso, tá bom? A acetilcoenzima A, que foi gerada, entra em um ciclo fechado de reações químicas, ou seja, fica ali, reagindo, 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 até consumir todo o seu material inicial. Ciclo dos ácidos tricarboxílicos, então ácidos que vão ter 3 carboxilas. Olhar lá na química para vocês lembrarem o que era carboxila, né? Vou dar só uma dica, alguma coisa com carbono, hidrogênio, oxigênio. Vamos lá, vamos rever. Onde são liberados, eu tirar aqui, vou apagar para vocês não terem problema. Onde são liberados CO2, então, como resíduo do processo de respiração aeróbica, é liberado CO2 mais íons hidrogênio, que serão recolhidos pelo NAD, né? E por uma outra molécula transportadora de hidrogênio, que é o FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, tá certo? E isso faz o que então? Então nós vamos formar, através da união dos íons de hidrogênio, né, um novo íon aqui, ou uma nova molécula, que são as NADH2 e a FADH2, tá? Que são fontes de energia muito fortes, tá? Então, para encerrar, o ciclo de Krebs, o que a gente tem? Ao longo do ciclo de Krebs, ocorre quebras de ligações químicas. Então, aqui eu tenho todo um ciclo de Krebs. Lembra, nós tínhamos piruvato, né, que com a ação da coenzima gerou CO2, o NAD pegou o hidrogênio, o íon de hidrogênio que estava livre se associou, formou a acetilcoenzima 2, né, tá? E aí nós temos várias outras reações
ao longo de todo este ciclo. Preciso memorizar isso? Não precisa memorizar onde que cai, onde que quebra. Vocês só vão, depois lá na frente nós vamos ver melhor. Mas lembrem que forma oxalato acético, ácido cítrico, né? Lá na glicólise não formava, lá na glicólise só formava ácido pirúvico ou piruvato. Aqui já forma ácido oxaloacético ou ácido cítrico, tá? Então, ocorre quebras, né? As quebras, a liberação de ATPs, a liberação de energia, tá? Quebra das ligações químicas que geram energia para a produção de 2 ATPs. Então, surgem aqui os 2 ATPs, olha, ADP mais P. Tá? Não ocorre consumo de ATP, então no ciclo de Krebs não se consome energia, não se consome ATP, nem oxigênio nesta etapa. Opa, o oxigênio eu já não consumia na glicólise, agora no ciclo de Krebs eu também não consumo, então é só lá na cadeia respiratória que eu vou consumir oxigênio. Porém, na glicólise, né, nós também não tínhamos o consumo de ATP. Agora aqui a gente já tem o consumo de ATP. Né? Na glicólise a gente formou ATP. Agora aqui a gente não tem ATP. Aqui a gente não consome ATP. Aqui a gente gera também ATP. Tá bom? Então, essas são as 3 fases. Nós vimos 2. Na próxima aula nós vamos ver a terceira, porque senão ficava uma aula muito pesada. Então, vocês precisam memorizar essas 3 fases, lembrar o que é produzido, o que é consumido, o quanto que é gerado de ATPs, né? Tá bom? Ok? E assim, então, a gente se prepara para a próxima aula. Valeu, pessoal? Quero ver só, hein? Conto com vocês. Rever todo esse conteúdo para que na próxima aula a gente falar das cadeias respiratórias, da respiração anaeróbica, vocês consigam acompanhar todo o processo. E aí nós vamos fazer uns esquemas de entradas e saídas de ATPs, onde que acontecem, que elementos que geram, e aí a gente vai conseguir entender melhor. Tá bom? Não se preocupem. Agora é estudar e tentar memorizar todo este conteúdo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.